Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Building the Future AI Portugal Podcast. Podcast onde abordamos diversos temas ligados à inteligência artificial, à aprendizagem máquina e a muitos outros. O meu nome é Marco António Silva e comigo estão os meus colegas neste sofá virtual, Rui Quintino. Olá, Rui. Olá, viva. E Vítor Santos. Olá, Vítor. Olá, viva, tudo bem? Tudo bem, Vítor, obrigado. O tema que nos traz hoje neste episódio e que vamos abordar é um tema atual e até algo polémico e que tem várias implicações nas áreas de data, seja analytics, seja warehousing, seja processamento e, claro, data mining, machine learning. Isso é bastante completo. Vamos falar de contact tracing and Artificial Intelligence. E nas palavras do tio do Homem-Aranha, with great power comes great responsibility, que é muito do que está por trás do que traz a polémica à volta deste tema e é um tema que queremos se calhar falar também todos aqui um pouco. Para quem não conhece Contact Tracing e um pouco o contexto que isto traz atual, isto começou a ser muito falado por causa do Covid-19, foi muito falado principalmente na China, porque teve muito ligado à reabertura do país, a criação de uma coisa que até ficou com o nome, por si só, COVID-19 Apps, que são as apps de tracing para as pessoas que têm contacto ou que estiveram perto de mim e que depois possivelmente ficaram infectadas, a maneira muito rápida de conseguir me notificar que eu estive em risco de estar positivo e que se calhar devia ser testado. Foi uma medida que teve essa utilização na reabertura, já está neste momento em mais de 200 cidades na China, como medida preferencial. Já existem 11 países oficialmente extra a China, já existem mais 10 que estão a utilizar esta aplicação de forma oficial. O Reino Unido, a Irlanda, a França, a Áustria, a Suíça e a Rússia já estão efetivamente a estudar a possibilidade de utilizarem estas apps também da mesma forma. O próprio Google e a Apple já anunciaram uma parceria onde vão trabalhar para os dois sistemas operativos móveis que cobre praticamente a esmagadora maioria dos dispositivos móveis que temos hoje em dia, de forma a terem uma app que funcionam entre elas as duas, por isso teriam não seria específico de nenhum sistema operativo e já veria a luz do dia nativo pelos seus fabricantes. Portugal também é um caso que já está a analisar, e já está a desenvolver algumas apps, nomeadamente algumas startups que o estão a fazer. A própria DGS tem estado em contacto com estes projetos, grupos de estudo, startups que estão a trabalhar para construir também estas COVID-19 apps. Mas é uma abordagem que principalmente se assenta sobre o Bluetooth, apesar de haver aqui vários protocolos que estão aqui à mistura, e é um espaço que tem uma excelente base aqui para nós discutirmos e que tem muitos temas ligados do ponto de vista ético e não só a este tema. Por isso, Rui, se calhar começava por ti, vamos começar então a nossa conversa sobre este tema. Qual é a tua perspectiva sobre Vamos isto? Lá. Ora bem, o tema é super interessante e antes de começar no tema propriamente dito, acho que era só importante relembrar, portanto, um reminder prévio, o disclaimer. E porque é que é importante este tipo de aplicações? É percebermos que todos somos possíveis disseminadores assintomáticos do Covid. Isso significa que estas apps podem ter um papel, mas também significa que duvido, e acho que não há praticamente nenhuma opinião que diga que são estas apps que nos vão salvar. Portanto, acho que podem ser uma ferramenta interessante, mas tudo o que é distanciamento social, as máscaras, a higiene, tudo o que nós aprendemos nos últimos tempos, continuam a ser importantes e são críticos. Isto, quando muito, pode ser mais uma ferramenta, não vai ser, em princípio, garantidamente nenhum milagre. Dito isto, eu tipicamente também sou sempre um pouco pessimista. Mas era o disclaimer prévio. Importante e muito bem colocado, tens toda a razão. Depois, a abordagem principal que está a ser pensada cá para Portugal e na maioria dos países europeus, obviamente é um bocadinho reduzida,
porque parte principalmente de modelos descentralizados e com uma redução com informação recolhida mínima, simplesmente por uma ação mais individual. Não é que potencie muito, por exemplo, a descoberta científica, obviamente por razões de privacidade, e portanto nesse sentido é um bocadinho reduzido também o impacto depois positivo que pode ter. Outro ponto também importante, e falávamos ainda há pouco entre o contact tracking e o tracing, e mesmo por isso estamos a falar de ferramentas que vão permitir olhar para trás e que não vão fazer monitorização em real time, que não vão utilizar a geolocalização das pessoas, em princípio, portanto fazem simplesmente o tracing. Já agora, contact tracing não é nenhuma novidade. Portanto, isso já se faz há anos na área da epidemiologia e nas epidemias. Obviamente estamos a falar aqui de um suporte digital com novas ferramentas, podem envolver modelos de machine learning e tratamento de dados, mas o contact tracing já existe há algum tempo. Depois, algo que eu também tenho visto, uma discussão muito focada na vertente tecnológica. Nesse sentido é bom ver que, por exemplo, a app do Inesctec, que se tem posicionado, pode ser eventualmente uma app que seja app até aceite e que tenha o rollout cá em Portugal, é a colaboração, e nós somos tecnólogos, mas temos de ter a colaboração de pessoas que fazem isto há muitos anos, contact tracing. E eu gosto de ver, por exemplo, nesse caso da app do Inesctec, do Stay Away, que tem a colaboração do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto, porque não acredito que uma solução que simplesmente saia aqui do lado tecnólogo e sem olhar aquilo que é a realidade, sem falar com os contact tracers, que existem, pessoas na área da saúde que já fazem isto há muito tempo, por telefone, entrevistam as pessoas, que possa decorrer da melhor forma. Por último, o caso europeu também é um caso particular, porque em princípio esperamos todos nós voltaremos a ter a nossa liberdade de trânsito na Europa, e isso causa algumas questões adicionais na eficácia de uma aplicação destas se tiver só uma existência e uma aplicação em cada país, e portanto eventualmente precisaremos aqui de uma coordenação um pouco mais ampla na vertente da Europa. Verdade. Vítor, e a tua perspectiva então também sobre este tema? O que é que tens sentido sobre isto? Pois, bom, mas eu vou abordar aqui a coisa um bocadinho de outra forma. Vou começar talvez por falar de implicações, em vez de começar pela tecnologia, vou começar pela parte das implicações que isto tem nos direitos individuais e nos direitos da própria sociedade. Aliás, é algo que acontece sempre. Portanto, cada vez que nós cedemos parte da nossa liberdade individual, provavelmente podemos contribuir para a sociedade. Portanto, há aqui um limite entre aquilo que é a nossa liberdade individual e o que é a liberdade dos outros. E eu acho que a questão do tracing, seja pelo melhor motivo ou pelo pior motivo, e um bom motivo é este, como o Rui estava a dizer, é tentarmos usar este tipo de tecnologia para perceber as movimentações das pessoas que estarão afetadas, por exemplo, com o coronavírus, e a partir da análise dessas movimentações tentar perceber quais os contactos que elas poderão ter efetuado. Isso, vamos imaginar que é um bom motivo, não é? Porque sempre por ter, no fundo, mitigar, diminuir o número de contactos. Contudo, não há bela senso não. E eu acho que esta questão do tracking tem muito se diga. Eu lembro sempre de um livro do George Orwell, em inglês, não é? Inglês de origem britânica. O livro que acho que todos nós conhecemos, que é o 1984, que foi escrito por George Orwell em 1949, ou penso 49, em que ele fala do Big Brother. Portanto, não é? Portanto, o conceito de Big Brother aparece neste livro, que aliás deu origem aos tais programas de televisão Big Brother, precisamente, que pelos vistos ainda existem, não é? Sim. E há sempre aqui uma ideia, na altura, no caso do livro de 1984, era um Estado totalitário que vigiava os seus cidadãos para perceber exatamente o que eles vão fazer, até quando é que estavam a fazer filhos, não é?
vigiados em todo lado, portanto, era o Estado omnipresente. E nós temos aqui uma fronteira que é, no meu entender, complicada de definir, que é a fronteira entre o que é privado e até que ponto é que a sociedade tem direito de ultrapassar, em determinadas circunstâncias, o privado em nome da defesa da própria sociedade e em defesa da maioria das pessoas. Eu penso que estas tecnologias que têm sido muito discutidas, não só a questão do tracking de mobile, de telemóveis, mas, por exemplo, até se tem discutido muito a utilização de câmaras de vídeo nas ruas, que no fundo também fazem a tracing das pessoas, e tem-se discutido até que ponto é que se pode pôr uma câmara a filmar as pessoas ou não, porque até que ponto é que isto ultrapassa os limites aceitáveis da privacidade das pessoas. Mesmo assim, o que me parece é que qualquer tecnologia, e estas tecnologias também, na verdade estamos a falar de uma tecnologia, não estamos a falar de uma única tecnologia, e ainda mais estamos a falar de uma quantidade muito grande de algoritmos para diferentes propósitos. Como qualquer outra área, qualquer outra tecnologia, não é boa nem é má, depende de como é que é usada, não é? Exatamente. E, portanto, se for usada, e isto é um juízo moral, se for usada para o bem, então será uma boa tecnologia e muito interessante. Se for usada para o mal, entre aspas, não é? Então, é uma tecnologia com a qual nos devemos preocupar muito. Eu acho que é um tema, é um ponto mesmo muito, muito válido, e acho que o que toda a gente sentiu um pouco foi exatamente esse medo do Big Brother, e quem é que é esse Big Brother, se ele me está aqui para me ajudar ou se está aqui para me controlar, e acho que a polémica toda vem exatamente aí. Eu pessoalmente tendo a ser uma pessoa mais positiva, e fazendo o contraste ao que o Rui estava a dizer, que tento ver as coisas de uma forma um bocadinho mais negativa, eu vejo o potencial claro de que isto pode vir a salvar vidas, e não só. Eu acho que isto, como vocês ambos disseram, e para quem nos está a ouvir, a realidade é importante relembrar mesmo e frisar bem esse ponto, é que isto não é uma do ponto de vista tecnológico, não estamos aqui a falar de nada de novo. Isto são coisas que se calhar já estávamos a aplicar quando nós estamos nos carros e a tentar estimar o trânsito, e isto no fundo deixamos aqui um rastros pelo caminho onde nós vamos passando, e esses rastros têm dados, e esses dados depois são utilizados para calcular que existe um congestionamento na segunda circular, e por causa disso vamos desviar. Por isso, não é uma coisa que é nova, mas que hoje, se calhar, estamos agora finalmente a ter conversas sérias sobre este tema, e como é que nós podemos avançar isto, não só para salvar vidas, como é evidente, e isto neste momento se calhar o grande tema, é reduzir o contágio e manter as pessoas seguras, mas depois disto, acho que a conversa desbloqueou finalmente os outros cenários todos. Por isso, tendo ver pelo positivo o problema. Passando se calhar em isso, o Vítor já começou já que o Vítor abriu o tema da questão de alguns riscos que nós estamos a ver para isto. Rui, também queres partilhar alguns dos riscos que tu que também vês para avançarmos por este caminho? O que é que está do outro lado? Claro. À parte aquela questão que falavas há pouco do pessimismo e o otimismo, mas há uma coisa que eu acho que realmente temos que avançar nestas apps, e Portugal devia avançar com uma app destas. Tem que ser feito com cautela. Eu vou dizer, não tanto até pela questão da privacidade, porque a maioria dos modelos que estão em causa, eu acho que dão garantias bastante robustas, se bem implementados, porque mesmo usando todas estas lógicas que estão a ser faladas, quase umas migalhas aleatórias que vamos deixando, que são completamente anónimas, mas é preciso ser bem feito. Mas em termos de privacidade, diria que os modelos atuais acho que dão boas garantias se forem bem implementadas. Aqui a grande dúvida, acho que paira no ar, realmente é sobre os benefícios, mas eu acho que as pessoas têm que considerar, e quem tem que tomar essas decisões,
Não há problema nenhum em que a aplicação falhe, a meu ver. Porque se ela falhar, desde que consigamos garantir que não tem efeitos adversos, que eu acho que é o grande desafio, não há problema em falhar, porque o falhar vamos aprender e vamos estar preparados e se calhar lançamos uma segunda versão e o mundo numa vertente global vai aprender com todas estas experiências. Portanto, falhar em princípio não é problema, ou seja, se não funcionar a primeira, se não funcionar a segunda, é a melhor maneira de que funcione a terceira e nós precisamos disso, até para uma possível segunda vaga, que tem sido muito, muito falada e, portanto, o falhar aqui, o grave seria causar efeitos adversos. E uma grande lição para o machine learning, não é? Exatamente. De vez em quando pensamos que o machine learning só funciona se tiver 99,9% e só assim é que vale a pena e os modelos que têm abaixo disso não prestam, não é? Pois, mas é o caso das máscaras, não é? Nós percebemos que a máscara, obviamente, não precisa de garantir que eu com certeza absoluta que me vai proteger ou que eu vou proteger os outros. Portanto, algum nível de proteção já ajuda muito e acho que isso hoje em dia é comprovado. Mas, relativamente à privacidade, não é o único risco. Eu até acho que esse está bem mitigado. O risco principal, eu não vou, já falei, se não funcionar, para mim não é um risco, vamos aprender e vamos melhorar. O risco é principalmente efeitos colaterais, ou seja, sobrecarregar o sistema de saúde, gerar o pânico, discriminação. Eu li aqui alguns textos, até algumas abordagens de dados um pouco preocupantes, depois posso falar um pouco mais à frente. E, portanto, a privacidade não é o único risco. E, principalmente, se envolvemos modelos de machine learning que podem ser treinados com dados, há um caso muito interessante que está a ser desenvolvido pela equipa do Yoshua Bengio, que é uma das grandes referências na área de inteligência artificial, que é muito interessante e realmente utiliza muito AI e muito machine learning. Também é algo polémico, porque não parte simplesmente quando um contacto é considerado positivo, mas ele faz uma avaliação quase em real time, só pelo facto de eu estar perto de outra pessoa, independentemente do estado de cada uma, conhecido, ele automaticamente vai aumentar o meu grau de risco, por exemplo, só para terem uma ideia. E eu até vou dizer, eu tinha aqui a nota, digo já, um bocadinho preocupante. Eu li isto no blog e, portanto, o projeto é super interessante, mas eu cheguei a uma frase no blog que eu tive que ler isto 3 ou 4 vezes, porque a frase diz isto. Eu estou literalmente a traduzir, mas é o que está no blog. Imaginem, do Yoshua Bengio, imaginem que encontram alguém e vocês poderiam dizer logo quanto risco de estar infectado é que essa pessoa carrega, e então podiam escolher manter a distância ou não o deixar entrar na vossa loja, na vossa casa e no vosso carro. E, portanto, é com este tipo de efeitos colaterais, eu acho que também devemos, não só a questão da privacidade, mas que devemos ter em conta, acima de tudo, para podermos pivotar e testar a abordagem com garantia que não vamos causar mal e causar piores consequências. Isso é um momento um bocado Black Mirror, quase, não é? Em que já consegui imaginar uns óculos de realidade aumentada e uns números por cima das pessoas para as pessoas andarem na rua. Mas a realidade é que, para o meu bem, de vez em quando, há certas decisões que depois começam a violar a liberdade dos outros, e é o que tu estás a dizer, e bem. Também me preocupa esse ponto. Vítor, tu já passaste algumas das tuas preocupações, mas não sei se... mas há outras questões. Portanto, eu aqui se calhar sou mais pessimista que o Rui, porque eu acho que a questão da privacidade é mesmo bastante complicada. E é evidente que estes dados podem, em alguns casos, podem ser anonimizados. Portanto, se calhar, sob o ponto de vista da gestão do tráfego, o que me interessa é saber que vai ali um automóvel. Não me interessa exatamente saber quem é que vai dentro do automóvel e quem não vai, não é? Portanto, mas, se calhar, para outro tipo de circunstâncias, já me interessa saber quem é a pessoa. E a verdade é que a tecnologia hoje permite saber exatamente quem é a pessoa. E mais, permite também saber o que é a pessoa e até permite reconstruir a história da pessoa. Porque se eu conseguir ligar, mas imaginar que eu consigo com a câmera apanhar a matrícula, consigo ligar a pessoa automaticamente o carro à pessoa, consigo ligar os seus cartões de débito e de crédito para perceberem
ela fez compras, consigo ligar o GPS, vincular a posição do GPS da pessoa e consigo, no fundo, reconstruir, fazer, agora sim, o tracking da pessoa e reconstruir a vida dela naquele dia. Perfeitamente. E uma autoridade que eu consigo fazer, não sou eu. Não sou eu a fazer, é a máquina. Os algoritmos de inteligência artificial conseguem reconstruir esta vida da pessoa, daquele dia, ou nos dias todos, e agora tem que ser, havendo máquina de todas as pessoas. E portanto, isto pode ser algo personalizado, porque com os algoritmos de reconhecimento facial, vamos imaginar que eu trabalho aqui nos serviços secretos aqui de Portugal e ando a vigiar não sei quantos potenciais terroristas, eu se calhar até posso reconstruir a vida automaticamente, fazer tal surveillance de uma série de pessoas. Uhum. E alguém pode dizer, bom, mas ok, estamos Mantém-nos mais seguros. Estamos todos mais seguros, não é? Mas também pode, isto numa democracia se calhar tem um sentido. Por exemplo, na China tem outro, porque na China se calhar o que é um terrorista é basicamente quem não pertence ao Comitê Central, não é? Tem tudo é terrorista. E portanto, eu vejo, eu sou aqui um bocadinho mais pessimista que o Rui nesta área. Há várias maneiras, já agora, de mitigar, de evitar esta traçabilidade, que têm sido, algumas delas são tecnológicas, há outras que não são tecnológicas. Talvez começando pelas não tecnológicas, que permitem diminuir este risco, tem a ver com a nossa própria atitude, não é? Por exemplo, se não usarmos telemóvel, não é? É mais difícil, a menos que nos ponham um chip num sítio qualquer, não é? É mais difícil fazer a triangulação de GPS, não é? Portanto, partida, não é? Bom, também se não usarmos cartão de crédito e não fazemos pagamentos com cartão de crédito e cartão de débito, pagamos tudo em dinheiro, não é? Bom, também se calhar é mais complicado, não é? Bom, se não tivermos, se calhar, se não tivermos passe e comprarmos sempre o bilhete do metro, em dinheiro, em moedas, enfim, se não tivermos nenhum cartão de fidelização de nenhuma loja, bom, estamos a dificultar a vida, não é? Agora, será que queremos prescindir realmente disto tudo para minimizar o nosso risco? É uma questão, não é? Portanto, pois, eu acho que isto aqui a questão aqui é mesmo essa, é tentar encontrar um equilíbrio entre nós termos a nossa qualidade de vida e continuarmos a poder beneficiar dos benefícios desta tecnologia, passando pelo IASMO, que nós queremos ter, não é? Queremos conseguir ter os descontos dos cartões de fidelização, queremos não andar com dinheiro nos bolsos e poder andar com cartão de crédito, usar os nossos telemóveis e ter alguma garantia de que quem está, o Big Brother que está por trás, usando a tua expressão, Vítor, está controlado e está a fazer as coisas no seu, dentro do que é razoável, para me dar os benefícios sem prejudicar a minha liberdade. Eu acho que esse aqui é que é o grande equilíbrio, é o grande tema que se põe por trás disto. Eu ainda ia acrescentar um ponto que é das limitações que eu vejo aqui, e o Rui tocou nesse ponto levemente, que tinha a ver com a sobrecarga do Sistema Nacional de Saúde. A realidade é, este tipo de tracing, e dizermos assim, ok, eu vou agora começar a avisar as pessoas por cada contacto que tiveram a menos de 5 metros de distância, e vamos imaginar que conseguimos até ter essa precisão, eu vou avisar todas as pessoas nos últimos 15 dias que estão potencialmente positivos. Isto aqui tem um potencial para gerar um pânico enorme, porque o número de falsos positivos vai ser bastante elevado, ou tende para ser bastante elevado. Pior do que isso,
Se muita gente começar a acontecer isto, quer dizer, só porque eu andei no metro num dia ou no autocarro num dia, o meu telemóvel não para de apitar. Quer dizer, agora sou falso positivo por este, falso positivo por aquele, isto cria-me um falso positive fatigue enorme. Há um momento onde eu deixo de olhar para o telemóvel. E acho que isto aqui é um problema real deste tipo de abordagens que a inteligência artificial tem que resolver a priori, na minha opinião. Porque senão isto vai cair no desuso, não é? Quer dizer, eu sou notificado para a minha segurança, mas é o Pedro e o Lobo, não é? Quer dizer, eu já fui tantas vezes avisado que houve uma vez que foi positivo que eu já fiz swipe das notificações e ignoro. E isso acho que há muito algoritmo, e se calhar, Vítor, se quiseres partilhar também a tua opinião sobre isto, mas há muita coisa para nós começarmos a analisar estas feeds de dados, não só do ponto de vista de tracing geográfico, quase, não é? De quem foram os contactos, não usando a geografia ou o GPS, mas do ponto de vista ao longo do tempo, eu toquei nestas pessoas todas, entre aspas, ou tive contacto com estas pessoas todas, e como é que eu faço isto, e como é que eu processo esta informação, mas depois tenho as alertas todas que são gerados e como é que eu consigo tornar esses alertas eficazes e classificar um pouco o spam, vamos dizer assim, que pode ser gerado deste tipo de algoritmos, não é? Pois, nós temos aqui basicamente dois tipos de algoritmos. Temos algoritmos que são, digamos, da área da estatística, portanto, probabilísticos, que são, no fundo, algoritmos de probabilidades combinatórias. E depois temos algoritmos que são, de facto, da área do machine learning, que, no fundo, permitem aprender padrões de contacto e inferir também, a partir dos contactos que foram dados como positivos, classificar novas configurações de contactos como sendo ou não positivas. Né? E, em teoria, havendo dados suficientes, sendo que nunca se conseguirá eliminar os falsos positivos, em teoria estes sistemas irão convergir para maior precisão, não é? Uhum. Agora, o que me parece difícil é que estes sistemas para aprenderem, para ganharem esta precisão, portanto, estas configurações teriam que ser muito concretas. Portanto, E eu acho que até um problema tem uma vantagem, este em particular, que é uma das coisas que em Machine Learning é obrigatório para fazer problemas de classificação, que é o que estamos aqui a falar, que é ter labeling. E as pessoas que ficarem positivas são bastante concretas, não é? Quer dizer, elas vão ser identificadas como positivas porque vão lá e, não é? Agora sou positivo, faz parte do fluxo, não é? Eu depois de ter tido um contacto, fui marcar positivo, por isso agora tenho um conjunto de pessoas que tiveram contacto comigo que fazem parte agora do set de potenciais contaminados, que depois uma percentagem deles são verdadeiros positivos e uma quantidade são falsos positivos, e se calhar com recolha de dados como deve de ser, conseguimos ter a massa, a matéria-prima para fazer isto bem feito, não é? Rui, e qual é a tua opinião então sobre a parte da AI? Já falaste um bocadinho, mas mais concreta neste problema que tu vias a ser aplicada? Obviamente aqui que o AI, modelos de machine learning ou probabilísticos, eu acho que seriam criticamente importantes para assegurar a eficácia e o impacto positivo destas implicações. Qual é o problema aqui? É que realmente os modelos atuais em que a maioria dos países, e Portugal aqui está orientado, portanto, o modelo descentralizado, onde recolhemos apenas uns IDs, são bons eventualmente para um contact tracing, mas vão gerar, isso não há dúvida nenhuma, obviamente muitos falsos negativos, porque isto só detecta proximidade, não detecta contacto de superfície, que obviamente é uma forma de contacto do Covid, e portanto falsos negativos nem está em causa. A questão dos falsos positivos, obviamente que beneficiava de que isto não pode ser uma coisa binária, a meu ver, ou seja, eu não posso receber um alerta, ou melhor, eu para receber um alerta tem que ser eventualmente já com base num score mais ponderado, que eu tenho dúvidas que devia ser automático, se deva ser automático ou se deve ser intermediado por quem já faz o contact tracing manual.
Portanto, ao fazer o contact tracing manual, podia ser quem está a fazer isso, as equipas sul, auxiliados com isto. Portanto, isto para dizer, não está famoso para a aplicação de muitos algoritmos com a informação que nós temos, que à partida vamos ter que é muito, muito limitada mesmo. E dispersa, não é? E dispersa, exatamente, é muito limitada e é muito orientada, infelizmente, a meu ver, para a decisão individual. E mesmo que não houvesse falsos positivos, já seria bom, mas eu acho que limita também muito a questão da descoberta científica e aplicação de algoritmos e de estudos para a descoberta científica. E eu não quero pôr de parte a privacidade, mas nós precisamos de resolver primeiro como é que nós temos privacidade e potenciamos a descoberta científica ao mesmo tempo. Porque senão não vamos poder correr praticamente algoritmo nenhum em cima desta informação, vai ser mesmo muito limitado e é interessante pensar o John Snow, que é considerado um dos pais da epidemiologia, não é? Teve aquele mapa que ficou famoso no surto de cólera em Londres, e é engraçado que eu pergunto hoje em dia se ele podia fazer aquilo. E, portanto, se calhar imaginaria que tantos anos mais tarde como é que isto vai ser, em algumas vertentes está pior, se calhar, e a privacidade não podemos abdicar dela, a meu ver, eu não quero abdicar dela, mas nós temos que resolver este problema. Tem que haver forma de, mesmo assim, não nos limitarmos na descoberta científica. Aquele modelo que eu falei há pouco, do Yoshua Bengio, é muito interessante. Eles, sim, efetivamente, vão modelar o risco, não dependem única e exclusivamente do score positivo e podem estar a modelar em real time. Se eu estou num determinado espaço, imagino que são detectadas 4 ou 5 pessoas próximas de mim, imediatamente o meu risco vai aumentar. Isto pode ser bom, obviamente, também tem os tais efeitos adversos que já falámos. Uma nota muito interessante que eu vi ontem num webinar da Porto Business School, onde estava o Pedro Fortuna, da equipa Covidografia, projeto espetacular, e também da nova plataforma de discussão One App for PT, e ele falava muito bem em conjugar na mesma app o symptom tracking, precisamente para tentar reduzir os falsos positivos. Ou seja, se eu sou um possível contacto e estive em contacto com alguém positivo, mas não tenho sintomas, para realmente tentar reduzir esse nível de alerta, por exemplo, só para dar uma ideia. Eu acho que tocaste aí também num tema extremamente importante, que é o facto de, na maneira como nós estamos a tentar defender a nossa privacidade, e outra vez, eu tenho que concordar contigo, a privacidade é importante, mas nós temos que a resolver de uma forma sistémica, que não é só aqui que nos pode limitar no benefício, no fundo, não é? Eu acho que é preciso resolvê-la de forma que os algoritmos consigam aprender sem o bem, o mal, quer dizer, que faz não ser maior do que o bem que pode trazer. E a solução não é não termos o bem que vem daí, ou o benefício que vem daí, e por isso abdicamos tudo, não é? Quer dizer, isto não pode ser um tudo ou nada, porque a evolução da espécie humana nunca foi feita num modo tudo ou nada. Nós temos que conseguir iterativamente encontrar soluções para continuar a avançar sem correr riscos desnecessários, no fundo, não é? Vítor, tu também já partilhaste muita parte da tua visão também sobre onde é que tu vias o AI a resolver alguns destes problemas. Passava-te aqui a palavra também numa perspectiva, se calhar, desafiava-te, numa perspectiva de ver exatamente esta questão de proteger a nossa identidade, ou olharmos para o problema ao contrário, se calhar, não é? Protegermos a nossa identidade com base no AI, que também é uma coisa que, na realidade, entendendo os modelos e como é que eles funcionam, a proteção da identidade pode passar também muito por a forma como estes algoritmos abordam o problema, não é? Pode, sim. E há digamos, várias tentativas de utilizar tecnologia e alguma da tecnologia em termos de AI para ajudar, exatamente para isso que estás a dizer, Marco, para proteger, digamos, a identidade da pessoa. Portanto, há tecnologia que pode ser feita de anonimização ao nível, por exemplo, dos próprios telemóveis. Vou-vos dar um exemplo. Existe tecnologia que o utilizador pode ter no seu telemóvel que gera
dummies, que gera falsas posições da pessoa em vários sítios, portanto faz uma espécie de multiplicação de informação de GPS, em que a pessoa, o receptor, em vez de receber uma informação, recebe, vamos imaginar, 50, e portanto só uma delas é que é verdadeira. E, portanto, existem vários trabalhos nesta área. Existem também vários trabalhos, ainda ao nível da parte do Location-Based Service, de dar controle ao utilizador, um controle mais fácil, para ele próprio decidir se quer ou não quer ser localizado, através de uma configuração que faz no seu telemóvel, portanto, fora aquilo que já existe, que nós temos alguma parte de configuração nos telemóveis, nós conseguimos dizer nos smartphones, não é? Isso, claro. Nós conseguimos fazer alguma filtragem, por exemplo, podemos dizer se autorizamos que a aplicação X aceda aos nossos dados, não aceitamos, se queremos ou não ligar o GPS, podemos dizer isso, não é? Portanto, nós podemos decidir. O que não podemos é desligar a triangulação das antenas dos nossos, do operador, não é? Mas existem algumas tecnologias que podem ser, que nós podemos utilizar nos nossos sistemas mobile, que permitem realmente anonimizar, proteger, digamos assim, a nossa privacidade. Depois, também existem outros tipos de tecnologias baseadas em IA que permitem anonimizar os dados. E o que é que isto quer dizer? Portanto, basicamente, conseguem separar o indivíduo do dado. Mas isto é fácil de fazer, portanto, na verdade o que acontece é que a informação personalizada é desligada, digamos, da informação que se pretendia recolher. Um exemplo típico é em termos de saúde, em que basicamente, quando se está a analisar dados que dizem respeito à saúde das pessoas, as pessoas têm direito portanto, isso é uma informação privada das pessoas, não é? Mas, por outro lado, também ter informação dos dados dos diferentes pacientes é algo que é importante para a ciência. Então, nós temos estratégias de anonimização que permitem separar estes dados digamos, os aspectos pessoais dos aspectos que são impessoais, mas depois, mais tarde, também reconstruí-los, se for preciso. Por exemplo, para dar a informação ao próprio, não é? Sim. Forte. Não, ia dizer que sim, é exatamente isso que eu acho, e tu tens até tido bastante experiência nesta parte mais clínica. Nós já fazemos isso há bastante tempo há muito tempo, e temos que fazê-lo, porque a realidade é o algoritmo não quer saber do indivíduo. A máquina não está aqui à procura de uma pessoa, está à procura de padrões nos dados que muitas vezes, ou a maior parte das vezes, não são os dados individuais. Ninguém quer saber do Marco ter sido o vetor de contágio neste algoritmo de entender a probabilidade de ter contaminado agora o Rui ou o Vítor. Nós somos todos simplesmente um ID no meio daquilo tudo que até nem sequer precisa de existir. O que interessa é os dados. No teu caso... Marco, mas é assim, certo, só que em alguns casos, que é essa que é a tal fronteira, não é? Em alguns casos quer-se saber realmente quem é a pessoa. Pronto. Noutros, por exemplo, se calhar no contágio, já interessa saber quem é que é o indivíduo, para poder ter uma atitude proativa, não é? Certo. Em outros casos, se calhar não interessa realmente saber, não é? Quem é que é a pessoa. Porque se calhar se for outro tipo de doença que não seja contagiosa, às vezes imaginei que o indivíduo tem uma doença, sei lá, que até é embaraçosa, chamamos assim. Já tem uma doença qualquer de caráter sexual, pronto, que a pessoa não quer que não está nada interessada que seja publicado, que seja uma doença daquelas. Bom, mas isso trata-se, se calhar, com medicamentos, não há nenhum perigo de contágio, não é? Portanto, a pessoa não quer, isso não é relevante, não é? Sim. Agora, outros casos, a sociedade quer saber quem é a pessoa. Se havendo ameaça para os outros, não é? Portanto,
eu acho que temos aqui duas diferenças. Os algoritmos de machine learning vivem de dados, vivem de grandes quantidades de dados. Isto é, em termos práticos, atualmente, apesar disso ser discutível, porque há outras áreas da aprendizagem automática que não são algumas áreas que não são tipicamente orientadas a dados, mas a maior parte dos algoritmos de machine learning que nós temos hoje em dia são de facto baseados em dados. E nós precisamos ter esses dados. O problema é, se nós estamos a olhar para os dados de forma abstrata e temos a extrair conclusões, ok, isso é algo que nós podemos lidar do ponto de vista ético e moral. Se nós estamos a olhar para um indivíduo e numa altura em que precisamos de saber quem é um indivíduo para proteger a sociedade, de facto temos aqui um problema bastante sensível, não é? Que temos que lidar com ele. Temos de se transformar aí em informação, não é verdade? Rui, passando se calhar para ti, sobre este tema, tens algum comentário? Gostava também de dar-te a palavra. E de fecho, no fundo. Sim, posso. Eu se calhar aproveitava para deixar, se calhar já mais em tom de fecho e também, principalmente nesta questão, também relacionada com os falsos positivos e com o AI, e algo que eu muitas vezes faço com algumas equipas, com quem trabalho, é pô-las na situação de que imaginem que a app está pronta, que tem tudo feito e que já emitem o alerta. E agora? E admitam também, porque não há volta a dar, que vão ter uma taxa considerável de falsos positivos. E, portanto, à parte da tecnologia, alguém, e uma equipa, e tem que ser equipas multidisciplinares e com muita experiência na área da saúde, e até do comportamento humano, na questão dos incentivos, ou seja, qual é o incentivo para usar a app na prática. Portanto, e pensar, quando eu recebo um alerta, e agora? O que é que acontece? Eu posso faltar ao trabalho? Eu posso fazer um teste? Quantas vezes é que eu vou ser alertado? Eu posso sair? Será que vou evitar instalar a app porque depois não posso sair, depois de ver o... Portanto, é preciso pensar muito bem nisto. As equipas têm que trabalhar em conjunto e assumir que a tecnologia é apenas uma pequena peça, a meu ver, importante, mas é uma pequena peça se queremos que isto funcione. Relativamente ainda à privacidade, a descoberta científica, só mesmo reforçar este ponto, nós temos que conseguir os dois mundos. Eu estava aqui a rever uma nota, eu acho que temos, por exemplo, 3 estudos muito interessantes do Coro em Washington, de um contact center e um restaurante também, portanto, percebermos como é que o vírus se propaga, não no sentido individual, mas perceber os principais padrões para que possamos melhorar políticas de saúde e identificar comportamentos de risco e atividades de risco. Atualmente, com as apps e com aquilo que está planeado, isto vai ser absolutamente limitado. Portanto, nós temos quase 4 milhões de mortes, 4 milhões de casos, peço desculpa, 300 mil mortes, perto disso. E temos 3 estudos, portanto imaginem o que seria se conseguíssemos ter resolvido 3 estudos mais nesta abordagem de como é que se propaga dentro de um local fechado. Como é que seria isto se nós realmente conseguimos potenciar a privacidade, a ação individual, a limitação da pandemia e a descoberta científica num espaço de tempo que tem que ser muito acelerado. Foi isso que nós percebemos agora mais recentemente. É verdade, isso é uma excelente mensagem para quem nos está a ouvir também poder pensar, esperando que quem nos está a ouvir também esteja a trabalhar estes temas, são temas muito importantes. Vítor, também em nota de fecho, passo-te a palavra, tens que mensagem queres deixar? Não, eu queria dizer que concordo com o que vocês têm estado a dizer, queria aqui só dizer que, portanto, que nós temos tecnologia para fazer o tracing nos seus mais variados aspectos, desde o tracing através de sinal GPS, desde o tracing através de imagem. Temos também tecnologia para fazer tracking. Esta tecnologia pode ser usada focada no indivíduo, e eu penso que essa será a sua maior utilidade
no contexto do coronavírus e com os riscos, não é, associados, como estava aqui o Rui a observar, se houver um alerta de falsos positivos, isto até pode até a pessoa ser discriminada, não é? Portanto, quase posta de lado. Portanto, isto tem aqui um potencial impacto na vida das pessoas e até criar discriminação nas pessoas. Mas também esta mesma tecnologia, se vamos pensar de outra forma, pode realmente ajudar a mitigar a disseminação. Se chegar a um grau de precisão que seja relevante para se poder correr o risco dos tais falsos positivos. Mas eu queria só dizer uma outra coisa, dando aqui outra vertente, que era ligar esta tecnologia à ideia das smart cities. Nós todos temos vindo a ser bombardeados com a buzzword das smart cities, as cidades inteligentes, que ao fim e ao cabo não é mais nem menos do que uma cidade que consegue incorporar uma certa tecnologia, incluindo as de inteligência artificial, nas suas infraestruturas e nos serviços que presta aos cidadãos. E por isso se torna smart, porque consegue, se calhar, gerir melhor a iluminação, a parte de saneamento, a parte de fornecimento de água, o tráfego, enfim, todo este tipo de colaboração entre os cidadãos. Portanto, tudo isto cabe dentro do conceito de Smart City, mas eu queria também dizer que se há algo que também é importante para a Smart City, é também estas tecnologias de tracking, nomeadamente na parte de gestão de tráfego e de semáforos. Existem uma série de projetos. Há um aqui em Portugal que eu gosto muito, que é um projeto da Siemens, que é precisamente focado na otimização de tráfego. O que eles fazem conseguem, por exemplo, usando mecanismos de inteligência artificial, perceber, antever qual é a melhor circulação de carros numa rotunda, por exemplo, e depois, com base nesta identificação, conseguem propor as melhores rotas para o condutor, qual é o melhor percurso, não é? Já agora, a Uber e basicamente todos empresas da mesma área também utilizam estes tipos de algoritmos de routing, que na verdade o que fazem é utilizar informação que foi previamente recolhida, informação que cá está de tracing, para, no fundo, devolver essa informação para todos os cidadãos. E claro que nós não podemos dizer que isto não é uma coisa boa, porque todos nós já experimentámos ir no Uber e perceber que o Uber, que o percurso, por muito nós percebamos muito dos percursos na cidade, o Uber consegue escolher naquele momento o caminho com menos trânsito, coisa que nós não conseguiríamos antever, não é? Portanto, nós todos nós tivemos a oportunidade de aplaudir este tipo de algoritmo. Portanto, isto são coisas que realmente podem ter um contributo muito importante para a vida das pessoas. Portanto, estas tecnologias de tracking têm, de facto, ou podem dar um contributo espetacular. Contudo, e talvez fechando de forma redonda, ou seja, eu estou treinando a dizer a mesma coisa, da mesma maneira que tem estes aspectos positivos, como estes exemplos que eu estou aqui a dar, também é muito complicado, não é? Porque nós sabemos a história que os regimes vão mudando de democracias para ditaduras, depois de ditaduras para democracias, e depois dá a volta, não é? Sabemos que coisas. E o problema é que quem detém a tecnologia, o que é que vai fazer com ela, não é? E em que é que isso nos limita. E, portanto, eu penso que esta tecnologia, e é uma tecnologia que pode facilmente alimentar sistemas de inteligência artificial, nomeadamente sistemas de deep learning. E já agora, eu também queria dizer, não foi aqui muito falado, mas existem uma quantidade de algoritmos
que são só para estas coisas, não é? Eu já estava-me a lembrar, por exemplo, do Kalman Filter, há bocadinho falei do algoritmo húngaro, não é? Para frames, não é? Para descobrir se o mesmo objeto está... se existe o mesmo objeto em frames diferentes. Portanto, existe também uma série de algoritmos que foram desenvolvidos precisamente para conseguir melhor aplicar tecnologias de inteligência artificial ao tracking, não é? Portanto, nós temos isso. Portanto, e estes algoritmos estão a ser melhorados todos os dias. Contudo, o que há a dizer é que esta tecnologia, tal como as outras, trata com ela também potenciais vantagens e potenciais perigos. Não é? Claro. É assim, eu concordo com ambos e acho que vocês estão a tocar nos pontos essenciais, e o Vítor estava a dizer bem, havia muito mais que nós conseguimos explorar na área da AI sobre isto, e espero, fechando também com uma nota positiva, espero que de uma forma positiva consigamos encontrar a forma de não prejudicar a privacidade, como é o medo e o tema que abordamos bastante em profundidade hoje, mas conseguimos também tirar partido desta fuzzy logic, por exemplo, ou de outros algoritmos, swarms, aplicarmos aqui vários pontos que podemos depois usar em cima destes dados, se nós tivermos a coragem de tomar um bocadinho o risco deles não estarem confinados, se calhar, só aos dispositivos móveis onde eles estão a ser colhidos, e conseguirmos de uma forma anónima e privada tratá-los. Outra coisa que também isso desbloqueia, que nós não falamos muito, é a parte do online, não é? Fazemos online predictive models que estão continuamente a conseguir entender onde é que nós estamos e para onde é que nós vamos, seja nesta pandemia ou seja em outros cenários, que é também, se calhar, a nota mais positiva que eu se calhar deixo, eu espero que isto desbloqueie a utilização deste tipo de tecnologia, até de encontrarmos as aplicações para outros casos. Já vimos, e o Vítor estava a falar bem, no caso de nós encontrarmos os caminhos nas Smart Cities para nos movimentarmos dentro da cidade e melhorarmos a mobilidade das pessoas que vivem nas cidades, mas existem várias outras aplicações não médicas que eu espero que no final disto tudo seja um dos pontos positivos que tiramos desta pandemia. Queria agradecer, sem dúvida, a ambos pelo vosso tempo e por mais uma conversa extremamente interessante. Acho que conseguimos ficar aqui mais outras 2 ou 3 horas sem problema nenhum a falar sobre este tema. Mas pronto, queria deixar aqui um muito obrigado a ambos, e queria então, para todos que nos ouvem, queria vos agradecer por este bocado que partilharam também connosco. Vos dizer para não se esqueçam então de subscrever o podcast, caso ainda não tenham subscrito. Estamos nas plataformas todas, desde o Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Overcast, pronto, estamos em várias. Se por acaso gostaram do podcast, partilhem com outros e ajudem-nos a chegar com esta informação a toda a gente. Se tiverem feedback, ideias, sugestões, tópicos que gostavam de ver abordados aqui, nós estamos abertos a esse feedback. Basta fazer-nos chegar um e-mail para podcast@buildingthefuture.pt. Fiquem atentos para o próximo episódio. Dentro de 2 semanas estaremos cá para vocês. Vítor, Rui, muito obrigado, e até daqui a 2 semanas. Um abraço a todos. Obrigado, abraço. Muito obrigado a todos, mantenham-se então seguros e muita saúde para todos, e continuamos aqui a tentar ativar Portugal e construir o melhor futuro com a tecnologia. Obrigado.